Olá, irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para a realização de nossa escola bíblica dominical. Deste domingo, a nossa nova lição. Trataremos do assunto hoje, Gog e Magog, um dia de juízo. Para a glória de Deus, está conosco aqui para comentar essa lição, nosso amado pastor Ataídes, que está segundo vice-presidente do nosso campo, o qual cumprimenta a todos neste momento. Pastor Ataídes. Amados, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical nesta manhã e que você possa ser abençoado juntamente com sua família nessa ministração em nome de Jesus. Também conosco o pastor Rosenilton, que é pastor, dirigente ali do nosso campo de São João Grande, que nos dá também a satisfação de estar conosco. Paz do Senhor, pastor Rosenilton, seja bem-vindo em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor Roberto, paz do Senhor, pastor Ataídes, paz do Senhor a todos os telespectadores, que Deus possa abençoar a todos, que possamos ter aqui uma lição abençoada, que possamos juntos aprender. Amém. Então, queridos, nós estamos mais uma vez passando para os irmãos o nosso trabalho que está sendo realizado neste trimestre. Nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Hoje estaremos, nosso estudo estará mais basicamente concentrado em Ezequiel 38, também Ezequiel 39, Ezequiel 38 de 1 ao 6 e 39 de 1 ao 10, onde essa lição vai estar se concentrando. Nós temos na parte introdutória o seguinte: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética, ou seja, aqueles que não acreditam na profecia, a argumentar que a profecia foi escrita depois dos fatos acontecidos. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender este pensamento, tendo em vista que a profecia acerca do nascimento de Cristo, do ministério de Cristo, se deu cerca de 700 anos antes de Cristo se manifestar nesta terra. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel, que trata de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Hoje nós vamos estar, como já disse na nossa introdução aqui, tratando do assunto Gog e Magog, um dia de juízo. Gostaria de começar com o pastor Rosenilton aqui, um breve comentário sobre Gog. Pastor, por favor. Na lição a gente aprende que Gog é um líder, que invadirá Israel, juntamente aí com a confederação de países aliados, que vai inundar a terra de Israel, aí tentando provocar a sua destruição. É alguém que surge, com poder e com liderança sobre grande número de povos. Pastora Thaís, Magog. Justamente quando nós olhamos para a expressão Magog, nós vamos estar depois vendo aí dentro do contexto da lição alguma coisa referente a um descendente de Jafé. Mas com respeito ao que a lição nos traz nesta manhã, nós vemos que fala de uma região, de um lugar que é realmente, como o nosso pastor Rosenilton acabou de falar, Gog seria o líder e Magog seria o local onde ele governa. Isso é para esclarecer a você que nos acompanha. Às vezes dá-se a entender que Gog e Magog se trata de duas pessoas, mas está bem especificado aqui, como já foi exposto pelos nossos expoentes aqui da palavra de Deus. A nossa lição ela vai ter 3 pontos, o qual nós estaremos detalhando nesta manhã. O primeiro ponto vai falar sobre a identidade dos povos invasores, exatamente Magog, que é os povos, de onde surgem esses povos. Então nós vamos estudar nessa primeira parte sobre esses povos invasores. E aqui em caráter introdutório diz assim: essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até aparecem de forma enigmáticas ou enigmáticos, ou seja, de forma até indecifráveis. Às vezes não consegue nem descobri-los aqui à luz da palavra. Nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Então, povos que foram mencionados na antiguidade por Ezequiel, como aqui o próprio autor diz, de certa forma, alguns deles enigmáticos, ou seja, praticamente indecifráveis, não saberemos ao certo exatamente de que se trata, mas alguns poderemos sim identificá-los, E assim prossegue a nossa lição. Nós vamos entrar no parágrafo 1 desse primeiro ponto,
E vamos falar exatamente sobre esses invasores. Eu convido aqui o pastor Rosenildo para estar tecendo seus comentários acerca deste primeiro parágrafo. Tanto Ezequiel como Daniel, eles receberam revelações, né, quase que idênticas a esse assunto, embora o nome dos invasores aparece em Daniel, aparece em Ezequiel, e em Daniel aparece apenas como uma revelação, mas que se identifica. A gente percebe que, desde que surgiu a nação de Israel, ela sempre foi perseguida por inimigos de perto e de longe. E o que a gente percebe aqui é que esses invasores, até na atualidade, a gente percebe que o povo de Israel sempre teve inimigos, desde quando o Estado foi formado, houve ali também uma invasão, e Israel resistiu. E o que a gente percebe que, pelo que a profecia nos apresenta no capítulo 38, não há assim o porquê dessa invasão. Então a gente percebe que essa invasão, claro, pode estar com os ideais malignos por trás de tudo isso, cujo objetivo é destruir e tirar do mapa esse povo, o povo de Israel, porque é um povo que, embora seja um povo pequeno, mas toda vez que a gente vai ler a Bíblia, tem que se falar de Israel, porque a Bíblia foi escrita por judeus, Jesus nasceu lá, 12 apóstolos, tiveram o homem mais rico, o mais sábio, o homem mais forte. Então a gente percebe que há uma ira maligna de Satanás muito forte contra esse povo, e a prova disso será que ele usará esses povos aqui para tentar aniquilar o povo de Israel. Então a gente percebe aqui que esses invasores, eles vão usar o seu poder político, o seu poder bélico, mas por trás de tudo isso está o dedo do nosso arqui-inimigo para tentar atingir esse povo. Interessante, pastor, dentro da sua análise aí, né, que por ser inimigo do povo de Deus, automaticamente são inimigos de Deus. Com certeza. A palavra de Deus, inclusive a gente tem aquela passagem linda da conversão de Saulo, e o próprio Cristo vai dizer para ele: por que me persegues? E nós louvamos a Deus que esses inimigos, eles tentarão contra Israel, mas eles serão aniquilados, não é isso? Com a mão poderosa do nosso Deus, que sempre vela pelo seu povo. O parágrafo 2 traz o seguinte assunto: compreendendo a profecia. Nós estamos tratando de algo profético, voltamos aqui a falar a esse respeito. Profecia que ainda não se cumpriram. Ezequiel aqui trata de uma profecia que não se cumpriu ainda, ela há de se cumprir, né? Então, pastor Ataíde, como compreender esta profecia? A compreensão desta profecia, eu gostaria de chamar a nossa atenção, nosso telespectador, nossos irmãos. Eu vou me ater ao comentário dentro do contexto, observando aqui quando o comentador fala dentro do discurso de Ezequiel, que deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizesse regressar o seu povo da diáspora. E Ezequiel registra isso também. Amós, ele fala deste fato. Eu gostaria de rápidos momentos falar aqui sobre essa diáspora, justamente como ela ocorre, quando ela acontece nos anos 70. Israel passa por um momento de dificuldade, justamente, e aqui eu abro um parêntese, pastor Roberto e pastor Rosenildo, dentro daquilo que a Bíblia vai dizer para nós, que nós temos que ter muito cuidado no que falamos. Por que essa diáspora? Por que toda essa consequência? Mateus capítulo 27, versículo 22 a 25, quando Pilatos estava com Jesus ali, perguntando à multidão o que fazer de Jesus, que eles pedem que Jesus fosse crucificado, versículo 23, o governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles continuavam a dizer: seja crucificado. 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitaria, antes muito tumulto se crescia mais, tomou água, lavou as suas mãos e diante da multidão, dizendo: estou livre do sangue deste inocente, considerai isto. E respondendo o povo disse, agora veja a palavra do povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esta palavra foi uma afronta muito grande diante de Deus. E nós temos nosso irmão telespectador e irmãos em Cristo,
Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, vai dizer para nós que por nossas palavras nós somos justificados, também por nossas palavras nós somos condenados. Isto vem acontecendo nos anos 70, quando o general Tito, ele invade Jerusalém, né? Estava a Roma naquele tempo sob o comando de César, quando houve realmente a invasão, a destruição do templo. Haja vista lembrar da palavra de Jesus que ele havia dito antes: ai das grávidas. E se nós vamos observar esse fato acontecendo neste momento, como elas sofreram, e houve ali uma dispersão muito grande, o povo judeu, eles se dispersaram, e vale aqui lembrar que, segundo nos conta na história, essa dispersão, essa diáspora, ela durou aproximadamente 2 anos, e eles saíram para os continentes, nada mais, nada menos ali que o continente africano, o continente europeu e o continente asiático. Nós vemos eles saindo para estes continentes. Segundo nós vemos na palavra do Senhor, tudo isso, tudo bem, eles estão para retornar à sua terra. Mas olhando para essa diáspora, compreendendo esta profecia, eu vejo justamente, pastores, este grande acontecimento na vida do povo judeu. Amém. Então nós vemos aí esta palavra voltada a compreender esta profecia. E pastor Rosenildo, nós tivemos aí introdutoriamente a definição sobre Gog. Eu gostaria que o senhor trouxesse mais alguma coisa, alguma informação sobre Gog, aqui acompanhando aqui o 3º parágrafo da nossa lição. Bom, a gente sabe que esse nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só corresponde a um descendente de Rubi, sem qualquer vínculo com a profecia. É muito interessante a gente observar e não fazer uma confusão, porque tem um certo nome, um certo texto que aparece. Haja visto, por exemplo, muita gente faz confusão com a Jezabel, que aparece em Reis, e aquela Jezabel de Apocalipse, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer confusão. E a gente percebe aqui que a questão, por exemplo, que faz muita confusão também, é quando acontecerá no final do milênio a revolta de Satanás. Também ele identifica aqui que muita gente cria assim uma certa confusão. O que na verdade a gente percebe aqui é que Ezequiel 38, 39, segundo a enciclopédia judaica, corresponde aos povos, né, da região antiga, e que hoje, por exemplo, pode estar assim uma confederação de nações liderada por um grande líder do norte. Alguns supõem que seja a Rússia. Turquia, há uma especulação com relação a isso, né? Exatamente. Turquia, por exemplo, Líbia, ou, por exemplo, o Líbano, né, também. Correto. E assim vai. E a gente percebe aqui, pastor Roberto, que parece que há uma união de nações europeias e africanas também, né? Sim. Você pode ver que, então, isso quer dizer o quê? Esse camarada, ele vai conseguir enganar um grupo de nações para combater contra o povo de Deus, né? Não serão poucos, né? Exatamente. Então a gente, aqui fechando este primeiro ponto, que acredito de forma resumida e clara foi apresentada a você que nos acompanha, e para nós também está sendo uma bênção. Nós temos a sinopse desse primeiro ponto, que diz o seguinte: o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrota de Gog, como foi muito bem já aqui explicitado, né? Trata-se de uma liderança, e os seus confederados, que são aqueles que se alinham a ele. Gog refere-se a um líder semelhante a Faraó, lá no Egito, Shá, né? Que é a antiga Pérsia, e também ao César, os Césares, né? Que eram conhecidos em Roma. Então, Gog entra nessa linha aí de liderança, de nomes que estão em um topo de liderança e que com certeza governam multidões. Bom, nós vamos aqui adentrar o nosso segundo ponto, avançando aqui para o segundo ponto, e o nosso assunto do segundo ponto vai tratar sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Aqui nós vimos a parte 1, agora nós entraremos na parte 2. Nós vamos começar com o pastor Ataídes, que já deu uma preliminar sobre a questão Magog, e vai aprofundar um pouco mais sobre a questão de Magog. Pastor, por favor. Nós vemos Magog, é o nome de um descendente de Jafé, é um filho de Noé, é verdade?
que aparece em Ezequiel como um lugar. Como um lugar. As fronteiras antigas incluem com os habitantes do Cláusulo, procedente de Gomer. O historiador Flávio Joséfo, ele vai dar aqui a sua participação, dando essas informações. Indica Magog com os citas um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros, segundo nós vemos Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 11. Como nós já falamos, nós gostaríamos de somente reiterar que Magog aqui não significa o nome de uma pessoa, senão uma região, né? Como nós já ouvimos o nosso pastor mais uma vez comentando, que o Gog seria um líder que governa justamente sobre estes vários grupos e que é a terra de Magog. Este é o comentário que nós trazemos rapidamente aqui nessa introdução, nesse subponto número 1, para Magog. Aparece, pastor Rosenilton, no segundo parágrafo aqui, mas dois nomes de dois povos também, né, Meseque e Tubal, e eu gostaria que o senhor também comentasse sobre esses dois povos que aqui aparecem, né? E a gente, pastor Roberto, pastora Thaís, percebe que esses dois são dois dos 7 irmãos, né, filhos de Jafé, que é um dos filhos de Noé. E a gente observa bem que, se fizer uma análise lá no capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis, a gente vai observar a árvore, né, dos descendentes desses 3 rapazes, Sem, Cã e Jafé. E a gente percebe que os jafetitas, né, e os semitas e os canitas, eles que ajudaram assim a povoar o mundo, porque tudo veio de lá. E aqui esses dois, a gente percebe que é Tabal e Monsque, né, que eles são conhecidos que deram origem aos reinos afrigianos da Capadócia e da Anatólia, segundo as inscrições assírias. Então, nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, e assim vai por diante. Então, a gente percebe que o plano do inimigo é um plano assim bem elaborado, de caráter de envolver esses descendentes antigos. A gente percebe que essas batalhas parece que elas são repetitivas, né? Como a gente percebe, por exemplo, aqui, Israel foi escravo, por exemplo, escravo da Babilônia, que corresponde hoje o Iraque. E a gente percebe aqui os persas, né, que corresponde ao atual Irã, né, na atualidade. Então a gente percebe assim que os reis são outros, mas a estratégia continua a mesma. É a mesma, né? Somente essa consideração aí. E a gente percebe que a própria história do povo de Israel em si, eles repetem os mesmos erros. Exatamente. Né? A gente vê que os livramentos de Deus vêm, Deus abre as portas, dá a eles oportunidade de um recomeço em várias ocasiões, usa de misericórdia. Isso faz parte da própria promessa de Deus. Inclusive, quando a gente olha para o contexto lá do próprio Salomão, na consagração do templo, e aquela oração que chega à presença de Deus, que traz a presença de Deus até Salomão, e Deus faz ali um compromisso com ele: olha, meus ouvidos vão estar atentos à oração deste lugar. E Salomão foi sábio ainda perguntar a ele: mas se o povo pecar? Parece que já tinha certeza que eles não manteriam a fidelidade, né? Quebraria o pacto, né? E aí a gente até transporta lá para aquele tempo lá de Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, né? Exato. A gente vai ver lá, o povo estava corrompido, e os invasores vinham, a multidão vinha para destruir em grande número. Meu Deus. Mas Josafá teve a sabedoria de buscar a Deus, e houve da parte de Deus misericórdia. Exatamente. Né? Mas se você vai ver o contexto, vai continuar vendo a história, eles vão recair no mesmo erro novamente. Né? Se os irmãos querem tecer algum mais comentários, esteja
à vontade. E o que eu percebo é que quando os colegas falaram sobre os erros repetitivos, né, acontece que quando eles buscavam a Deus, Deus respondia com o livramento. E parece que nessa profecia haverá uma busca a Deus e o próprio Deus vai intervir. Né? Vai intervir nessa batalha. Por quê? Se você observar, Israel é um paísinho pequeno, né? De acordo com os historiadores, é um país do tamanho ou menor do que o nosso estado do Espírito Santo, que tem aí 78 municípios. Né? Imagina agora um paísinho pequeno cercado por inúmeras nações, né? Poderosas. Somente a mão de Deus para livrar. E este nosso Deus, ele tem demonstrado isso. E ele se fará conhecido, né? Nosso Deus se fará conhecido nessas nações. Né? Exatamente. Dentro desse contexto também, para a gente já avançar para o parágrafo 3 aqui, nós já estudamos também recentemente sobre a questão do juízo de Deus na questão do exílio. A gente viu lá que já não havia mais misericórdia, né? Porque Deus propôs ao povo uma coisa simples. Nós estudamos aqui sobre isso, que é o quê? O arrependimento. Mas eles não se arrependeram. Eles não optaram então, quando a taça da ira de Deus se encheu, e existe o tempo da taça da ira de Deus se encher, não tinha mais misericórdia. A profecia foi sentenciá-los. Até Ananias tentou trazer uma coisa mais amena, mas não vai acontecer isso não, 2 anos vocês já estão liberados, arranca o jugo de madeira do pescoço de Jeremias lá, e aquele processo todo, mas Deus manda o profeta dizer, não, vai colocar sobre o pescoço deles agora um jugo de ferro. Aí foi 70 anos lá de cativeiro. Bom, o parágrafo 3 vai falar sobre essa coalização de Gog, quer dizer, a guerra no tocante à guerra, pastor Taide, por favor, essa coalização. Essa coalização de Gog fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, como nós podemos ver a seguir, persas, etíopes e Put, e com eles todos com escudos e capacetes, Gomen, todas as suas tropas da casa de Togarma. Ezequiel fala isso no capítulo 38, o versos 5 e 6. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel, lá no capítulo 27, 10 e capítulo 30, verso 5. É quando a Bíblia hebraica, ela emprega esses nomes para a Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e Mar Cáspio, onde hoje os persas são os atuais iranianos, né? E os persas teve o seu nome mudado para o Irã em 1935. Já visto lembrar, o pastor José Denilson até deu já uma pincelada nesta parte, e realmente, pastor Roberto e pastor José Nilton, a gente pergunta, comentando aqui agora há pouco, o povo pecava, Deus foi dando chance, né? A misericórdia vinha, o povo errava, Deus usava de misericórdia, mas o pastor José Nilton falou algo aqui realmente que nos chama muita atenção. Até gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador. Não é apresentado aqui uma causa, por quê dessa invasão de Gog. Mas, por outro lado, nós vemos que uma permissão de Deus para que Deus mostre ao povo que Ele é Deus e que Ele cuida do seu povo. É uma justa retribuição. Exatamente. Deus dá a justa retribuição. Infelizmente, é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Gálatas diz que tudo que o homem semear, isso ceifará, né? Então a gente sabe que tudo isso que está para acontecer é resultado de algo que foi plantado e desagradou o nosso Deus. Exatamente. Bom, a sinopse do ponto 2 diz o seguinte: no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar e um território. Foi bem comentado sobre isso, que você que está nos acompanhando entendeu muito bem sobre isso. Queria só acrescentar aqui que, de acordo com Ezequiel 32, verso 2, um povo cujo o território será futuramente governado por Gog. Seria como um faraó, como nós já explicamos aqui, como um César, quer dizer, um líder, e que vai governar esse povo e vai levar esse povo a atacar Israel, a
colidir contra Israel, não é isso? E nós sabemos que Deus, pela profecia, o nosso Deus dará livramento ao seu povo. Nós vamos para o nosso terceiro e último ponto da lição, e o assunto que nós estaremos tratando agora é sobre o contexto escatológico. Nós vamos tratar deste assunto aqui sobre o contexto escatológico. O pastor Rosenilton vai fazer depois o comentário aqui, agregando Gog e Magog, este líder com seus liderados. E eu queria só aqui introduzir dizendo o seguinte: a interpretação popular que considera a Rússia como Gog, nós já até comentamos um pouco aqui, há uma interpretação popular acerca disso, pastor Rosenilton. E isto tem ganhado muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então, esses rumores, eles vêm aí cada vez mais se concentrando nessa ideia. É o que são apresentados por alguns estudiosos da matéria. Mas, pastor Rosenilton, Gog e Magog, por favor, prossegue para nós. Pastores e telespectadores, o que a gente observa é que nunca faltou iniciativa dos inimigos em tentar arriscar Israel do mapa, né? E a gente percebe que a cada dia que se passa, Israel também sofre ameaças, mas convém observar que Israel não é um leão adormecido, é um leão que está de pé, e a gente percebe que esses inimigos ainda não invadiram, porque Israel tem aliados muito fortes. Por exemplo, os Estados Unidos, com todo o seu aparato bélico, né, são aliados do povo de Israel. Mas a profecia bíblica, nada e nem ninguém tem condições de impedir que ela se cumpra. Mesmo Israel tendo esse grande apoio, eles invadirão as terras de Israel. Então, a gente percebe que quando você observa no estudo assim da história, as duas nações mais poderosas em questão de armamento nuclear os Estados Unidos em primeiro e a Rússia em segundo. E a gente percebe que existem 8 ou 9 nações que possuem a bomba atômica. E a nação de Israel, por incrível que pareça, é uma dessas que possui a bomba atômica. Sim. Entendeu? Então, eis aí o motivo porque há assim um medo de invadir. Mas pode chegar o momento, e vai chegar, que esse momento, que essas tropas chefiadas por esse líder, se é a Rússia ou não, mas que vai ser chefiada por esse cidadão, que a profecia chama de Gog e sua terra Magog. A linguagem profética é isso. E aqui tem alguns falando sobre o rei Giges da Lídia e assim vai. Mas para nós não importa. O que importa é que essa profecia, querendo ou não, vai acontecer. Certo. Isso aqui, pastor Ataí, é igual a gravidez. Chega o dia Vai nascer. que o neném vai nascer. O tempo vai chegar. Vai chegar. E Não quando tem chegar, como. não tem como impedir. Não tem como. Verdade. E isto em todos os aspectos. Nós sabemos que tudo vai se cumprir. Quero pedir desculpa aos telespectadores pelo a sirene que disparou ali, né? Mas já está tudo resolvido. Mas é isso. As profecias vão se cumprir. Tudo que a Bíblia tem falado se cumpre. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai se cumprir. Deus, Ele não falha nas suas promessas e nas suas palavras. Então, tudo que Deus usou os seus profetas para dizer, há de se cumprir. E nós estamos estudando exatamente profecias que hão de se cumprir. Então, nós como povo de Deus, você que teme a este Deus, precisa acreditar que esse tempo vai chegar. Nós estamos tratando de um assunto, o pastor Zenilton, o pastor Taídes, que, em verdade, está tratando de uma proteção, um livramento para o povo de Israel. Essa profecia, ela foi dirigida ao povo de Israel, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz palavras e profecias para a igreja. E hoje nós somos a igreja de Cristo. Sim. Nós temos promessas na palavra de Deus para nós, igreja.
né? Não é porque alguém vai dizer, mas as profecias aqui, a profecia é exclusiva para Israel, a igreja está isenta de ser protegida. Não, a igreja, inclusive, nós cremos que a igreja ela será poupada, né, desses momentos de luta, de dor, de tribulação que virá sobre a terra. Nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos, até porque há um indício de que essa guerra ela se dará ou após o arrebatamento, acreditamos após o arrebatamento, quando se trata da tribulação, ou antes da tribulação, ou no início da tribulação, se dará esse confronto. Mas o interessante é saber que Deus está pronto a proteger o seu povo, e como o pastor muito bem explicou, as nações saberá que mesmo pequeno, alguém já disse, sendo um com Deus é a maioria, a nação pequena com Deus é a maioria, certo? Bom, segundo parágrafo, como a Rússia aparece nesse contexto? Aqui, claro, pegando esse gancho aqui, dessa possibilidade de ser realmente a Rússia. Sim. Pastora Thaídes, por favor. Nós ouvimos já uma boa explicação do pastor Rosenildo dentro desse ponto número 1, já nos dando algo muito claro a respeito. Na verdade, como o senhor acabou de dizer agora há pouco, tudo isso começa, essa especulação, a partir daquele período da Guerra Fria, da União Soviética e dos Estados Unidos, né? Então, a partir dali, eles vêm cogitando que seria a Rússia que apareceria nesse contexto. A profecia afirma que Gog é o príncipe, chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe no hebraico é Rosh, significa do bem amplo, né, que é um cabeça, é um chefe. Não está claramente, pastor Roberto, pastor Rosenildo, nosso telespectador, explícito que seja a Rússia que vai estar ali tomando as iniciativas para esta invasão. Não está isso assim tão claro. Porém, há alguns que fazem as suas previsões com base justamente no que já aconteceu no passado. Mas nós vamos ficar com aquilo que a palavra nos garante, né? Que nós vamos crer que mesmo que ela venha acontecer, eu quero aproveitar esse ensejo aqui, que mesmo que ela venha acontecer, o nosso Deus, como já falamos, ele intervirá de uma maneira maravilhosa para defender o seu povo. Amém. Deus, ele nunca desamparou o seu povo. Seja a Rússia, o cabeça disso aqui, ou qualquer outra nação, como o nosso pastor Rosenildo já disse, o desejo do inimigo sempre foi destruir Israel. Israel, falando-se de nações, são muitos os que eles procuram o mal de Israel, né? Mas Israel é um povo de Deus, Israel é um povo que tem o seu amparo por Deus. Quando Deus conversava com Abraão, capítulo 12, versículo 3, o Senhor dá ali uma palavra, dando ele a confirmação da proteção do seu povo, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, esse povo que levantar contra Israel vai saber que está levantando contra o próprio Deus. Quando nós lemos em Atos capítulo 9, por exemplo, nós vamos ver o Senhor Jesus confrontando Saulo de Tarso ali, por sua vez, quando ele perseguindo a igreja, o Senhor Jesus chega para ele e pergunta: por que me persegues? Ou seja, a perseguição do povo de Deus é uma perseguição diretamente a Deus. E isso aqui, como já dissemos, sendo a Rússia ou não, ou qualquer uma outra nação que venha encabeçar aqui essa invasão ao povo de Deus, eles vão conhecer que há um Deus que trabalha em favor do seu povo. Para nós nem há muita preocupação em saber quem é esse Gog, né? O importante é saber que o nosso Deus é o Deus que peleja. Ele intervirá por nós. Aleluia. Mas, como o pastor Rosenildo, a lição trata aqui dessa possibilidade de ser a Rússia, né, aparecer nesse contexto. No parágrafo 3,
fala sobre a questão dessa origem, ou da origem dessa interpretação. O que o senhor fala para nós a respeito dessa origem da interpretação? Por que se interpretou isso desta maneira? Aqui ele diz que essa interpretação ela não veio dos pentecostais, né? Não é um trabalho nosso, Não, né? Não é nosso. Graças a Deus. Ela surgiu de uma pessoa que é dispensacionalista, como a interpretação que ela vem lá de 1787 a 1842, o famoso orientalista alemão. Ela surgiu na própria Alemanha mesmo, essa ideia aí. Mas assim, o que a gente vem observando, pastor, é que o comentarista da lição, ele deixou assim uma possibilidade que ele acredita que pode ser antes ou depois do arrebatamento. Mas em Apocalipse 11, o versículo de número 2, diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calçarão os pés à cidade santa, pisarão. Então, existe um grande comentarista que já dorme no Senhor, que é Severino Pedro da Silva, foi comentarista de lição. Ele acredita que, a princípio, a invasão, de Gog às terras de Israel não será propriamente dito o Armagedon, mas que culminará no Armagedon. É também uma hipótese, uma suposição, que também, como bem falou o pastor Ataíde, a gente não pode afirmar categoricamente, afirmando, porque quando afirma você tem que ter uma prova exata daquilo. Mas, convenhamos, o povo judeu vai sofrer assim de uma maneira tremenda. Aquilo que eles falaram lá caiu sobre eles mesmos, aquela coisa, isso de geração para geração. Uma sentença que eles mesmos declararam. Eles mesmo pediram. É verdade. Então agora vocês observam, para concluir aqui, pastor Roberto, que essa interpretação também, ela veio, como o pastor Taide falou, dado assim um reforço com o surgimento daquela Guerra Fria, e a gente percebe que uma coisa interessante, que esses países unidos, quase todos eles têm uma escolha da cor vermelha como o seu ideal, entendeu? Uma cor vermelha que representa realmente o que? Guerra, sangue, não é verdade? Então a gente percebe isso. Você pode ver, a Rússia tem esse lado, Então, assim, quem afirmou também não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que estudou muito para chegar a essa conclusão. Então, para nós, como disse o pastor Roberto, não importa se é a Rússia ou não, mas a gente vê que eles têm um perfil exatamente dessa forma, se alinham e, infelizmente, como disse João, falarão a mesma língua. Falaram a mesma língua. É porque estarão cada um com os capacetes serão iguais. Trarão seus capacetes nas suas cabeças. E que nos leva a glorificar mais a Deus, porque a Bíblia diz que haverá necessidade de Israel ser restaurada espiritualmente. E isto vai levar à restauração espiritual de Israel. Sim. Porque a gente tem até a questão da visão lá de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos e tudo, e nós sabemos que a questão espiritual ainda está para se cumprir, E nós queremos que dentro desses processos que Israel irá viver, haverá a restauração espiritual deste povo. Foi muito bom o senhor ter tocado nessa questão também de Magog e tudo mais, porque às vezes existe essa confusão, ou melhor dizendo, Armagedon, alguns querem crer que essa guerra aí, liderada por Gog, seja a batalha do Armagedon. Então, eu acredito que existe essa distinção entre essas guerras, Permita-me uma parte. Sim. Digamos que, assim como haverá uma confederação de aliados contra Israel, Israel também tem seus aliados. Certo. Então, podemos assim dizer que realmente pode culminar para ao término do Armagedon, porque envolverá várias nações. Com certeza as nações aliadas de Israel entrarão também a seu favor.
né? Essa é a verdade. E tem muitos, são E muitos. tem muitos. Isso é muitos. questão de tempo, né, pastor? A gente É. não pode. O tempo de Deus não é o nosso Não, tempo, verdade. né? A gente tem essa visão de que a questão de Gog e Magog se daria aí antes da tribulação, o Armagedon já se tem uma visão que é No final, do final da grande tribulação, e depois tem aquela guerra das nações, né, que liderada pelo próprio Satanás, já é no final. já é no final do milênio. Então, aí agora a questão de tempo, que período que vai, isso nós não podemos medir, porque não está explícito na palavra. Então, onde a palavra não tem voz, se cala, nós não tem voz, nós nos calamos, O né? que nós glorificamos aqui é que nesse período dessas guerras que nós estamos falando, nós cremos que, como igreja do Senhor Jesus, já não estaremos mais na terra para a glória do Senhor. Cremos piamente nisso. Em nome do Senhor Temos Jesus. recursos bíblicos, apesar de nós sermos criticados por muitos por defender o arrebatamento, né? Muitos preferem manter a ideia de que respeitamos o pensamento de cada um, mas eu vejo como um pré-tribulacionista, alguém que acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Eu acho que o preço pago por Jesus na cruz do Calvário foi exatamente para nos resgatar e nos livrar desse dia terrível. Nós não podemos entrar nesse contexto, mas é uma defesa que nós fazemos e somos assegurados disso. Isso é verdade. Que antes que venha esses dias de trevas, essa igreja será já arrebatada e estará com o Senhor. Só para concluir o pensamento do Senhor, a palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia: eu te livrarei da hora da grande da tribulação que há de vir. Não é na hora, existe a expressão eu te livro. E na hora eu te livrarei, né? Mas exatamente, é da hora, ou seja, a hora que chegar, você já não estará mais aqui. Certo. Não vai ser alcançado. É diferente daquele livramento, tá? Gostaria de chamar a sua atenção, telespectador, do livramento que Deus dá aos 3 jovens na fornalha de fogo. Deus livra eles no fogo, dá livramento lá no fogo, né? E Deus dá livramento de Daniel lá na cova. Agora Deus fala para a igreja: eu te livrarei da hora. Da hora. Não é na hora, não é quando chegar. Da fornalha, do fogo para dentro da cova. Então, exatamente. Amém? Bênção. Sim, pastor. E apenas assim, a nível de orientação ao telespectador, todo cristão, ele precisa estar atento aos acontecimentos mundiais. Exatamente. Né? Nós estamos vendo o crescimento e a revolta contra tudo que se chama Deus, né? Você vê que a população já está, assim, a nível geral, se revoltando mesmo contra valores e princípios cristãos. Isso é um cumprimento sem dúvida da palavra. Exatamente. E a gente precisa observar... E é um prenúncio da volta de Jesus está às portas. Com certeza. E guerras é uma delas, né? Guerras. Por exemplo, a gente percebe que numa guerra, quem provoca a guerra não sofre nada. Ambos estão em seus gabinetes, no seu ar-condicionado, e são lá os soldados que vão sofrer, e o povo civil comum que morre, são os menos favorecidos. Exatamente. Que vão sofrer. E olhando assim para o lado humano, essas guerras teriam como ser evitadas, mas elas não são evitadas porque há um interesse político em volta disso. Sim. Por exemplo, por que eles querem invadir Israel? Primeira coisa, o povo mais inteligente do mundo é o povo judeu. Esses dias eu recebi, uma pessoa me mandou uma postagem que teve um cientista judeu que ele conseguiu criar um avião caça invisível. Um avião caça invisível, que ninguém vê. O outro criou aquela máquina que dessalina a água, pega a água do mar e você pode... Traz ela potável. Água potável. Então você vê, e também as riquezas que existem. Exatamente. A profecia aponta lá que, talvez, o Severino Pedro disse que é uma invasão sem motivo, mas que, de acordo com muitos especialistas, existe muita riqueza no Mar Morto. Que talvez seja esse o motivo porque eles vão invadir. O profeta Ezequiel fala disso. Exatamente. Seria o Amazonas brasileiro. Exatamente. É isso aí. Seria o Amazonas brasileiro. Apenas isso para Sim, ressaltar. pastor, muito bem. Bom, nós precisamos ir para a nossa conclusão. Pastor Traíde, por favor, faça a leitura da nossa conclusão para nossas considerações finais do nosso trabalho nesta manhã. É importante saber que a invasão
de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Amargedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final deste período, ou seja, no final da grande tribulação. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então nós vemos aqui, pastor Roberto e pastor Rosenilton, e nossos telespectadores, justamente o que nós vemos, acabamos de comentar aqui sobre 3 batalhas. Nós falamos, dentro desse contexto da lição, nós falamos de 3 batalhas, né? Falamos da batalha de Gog e Magog, que Ezequiel registra ela, está para acontecer, como disse o nosso comentador, não sabemos se é no início da grande tribulação ou se antes dela, né? Mas vem aí depois a batalha do Armagedon, no capítulo 16 de Apocalipse, né? Em seguida, quer dizer, são distintas, como o senhor bem enumerou, pode, que esta que se inicia, no início da grande tribulação, pode se estender até o final da outra, porém nós não podemos afirmar, a Bíblia não nos dá. Não se sabe o tempo de duração. Exatamente, né? Não sabemos o tempo de duração. E o final, que depois, no final do milênio, quando Satanás venha a ser solto, né? Como a Bíblia diz, para enganar, ele vai estar solto por um pouco de tempo. Fazer o que lhe é próprio, né? Continuar enganando. Exatamente. Então, ele não vai deixar por menos, ele vai querer e vai levantar guerra contra o santo, que é o Senhor. Quando a Bíblia vai dizer para nós que ele será derrotado para sempre e lançado. Nós podemos até trazer para a nossa atualidade, né? Quando ele apontar os seus mísseis para o nosso Senhor Jesus, será aniquilado, né? Exatamente. E às vezes a gente vai olhar no contexto que foi descrita a profecia, a gente vai ver o armamento totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Naquela época era a flecha, né? Então ninguém vai vindo tanto de flecha, né? As armas são outras aí de potência totalmente incomparáveis, né? Exato. Mas aqui está a nossa lição. Gostaria que o pastor Taide fizesse suas considerações, despedisse aí do povo que nos acompanha, depois o pastor Rosenilton também. Eu vou estar agradecendo os irmãos e o pastor vai encerrar com oração logo após. Pastora Taide. Queremos dizer ao nosso telespectador que Deus possa abençoar a sua vida, que tenha sido, espero que tenha sido de grande proveito, tá? Nesse momento que passamos juntos, né, dialogando e conversando sobre essa questão do cuidado que Deus terá com o seu povo nesta invasão, que há esta previsão, mas o povo de Deus não estará desamparado. Isto é que nós gostaríamos de dizer, que o povo de Deus não estará desamparado. Ainda que o inimigo se levanta, mas ele vai levantar para cair, porque há um Deus que trabalha pelo seu povo, e quer dizer que há um Deus que trabalha em seu favor, há um Deus que trabalha por nós. Portanto, nós queremos que Deus continue te abençoando, nossos companheiros pastores. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu também glorifico a Deus por sua vida. Se esse estudo foi bênção para você, eu lhe pediria que você compartilhasse com alguém que também pudesse usufruir aí das mesmas bênçãos que nós estamos usufruindo, e que você volte a nos acompanhar todos os domingos. As nossas escolas são apresentadas online a partir das 9 horas da manhã. Será um prazer ter você conosco e nos ajude a divulgar este trabalho. Nós estamos aí em aperfeiçoamento e vamos melhorar cada dia mais, e tudo é para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. O pastor Rosenilton vai também estar se despedindo e estará orando por você, vai fazer uma oração intercessória por sua vida. Talvez você esteja enfermo, vai pedir a Jesus para te curar, porque o nosso Deus continua operando maravilha. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe. Pastor Rosenilton. Para mim foi uma alegria participar, né, dessa lição,
E fico feliz pela vida dos pastores, Amém. porque o tempo passou tão rápido, né? E gostaria aqui de também deixar um recado aqui para os telespectadores. Aqui está esse livro escrito há quase 40 anos atrás, ou há mais de 40 anos. Sim. E esse livro é atual, como hoje Sim. estamos discutindo. Esse camarada teve coragem de falar tudo isso. Se alguns desejarem, a CPAD ainda vende esse material. Então, é um material muito bom. E eu quero aqui deixar os meus agradecimentos e que Deus continue abençoando a todos. E um recado, não deixe de estudar e observar as profecias se cumprindo. Amém. Aleluia, Jesus. Para eu orar, pastor? Orar agora. em nome Nosso de Jesus. Deus, nosso Pai que está nos adorado céus, seja eu quero teu agradecer nome, por Pai. esse momento Deus em maravilhoso. que participamos dessa conversa Nome de maravilhosa. Jesus, Pai. Que o Teu Aceita, Espírito, Deus, ó Deus, nosso fale em cada coração. Nome de Jesus. Abençoa o pastor Roberto, o pastor Precisamos da Thaís misericórdia e do todos os nossos irmãos e amigos que irão, ó Deus, aprender com as palavras meu que foram Senhor. ditas aqui. Glória ao teu nome. Que o Todos Teu que Espírito Santo assistirem, fale ó melhor Pai, em cada esta coração. programação. Nós oramos E e receba agradecemos, ó pastor, Pai, pastor que a Tua bênção esteja sobre o Pai, Brasil, em nome de sobre Jesus. Israel, Sim. sobre Abençoe, as que haja paz em nações, que Israel, haja um Pai. mover do Teu Espírito, Que haja Pai. paz em Em o Israel. nome de Para a Jesus glória eu do te teu agradeço. Muito obrigado, Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Está assim terminado. Deus abençoe você, no nome de Jesus.